Boa tarde. Galera, eu estava lembrando que há muitos anos, quando eu fui convidado para dar minha primeira aula aqui, coincidentemente, foi uma aula sobre variação linguística, o ginásio lotado. Eu entrei, dei boa tarde e disse assim: pessoal, hoje a gente vamos trabalhar um assunto muito importante. E se vocês estão achando graça agora, imagina no dia. A galera riu, outros suspiraram, outros fizeram cara feia. E certamente passou pela cabeça de muitos: como é que trazem um professor de linguagens e a primeira frase que o cidadão diz é: a gente vamos falar sobre um assunto muito importante. E eu esperei os alunos se acalmarem e perguntei: pessoal, o que foi que houve? Por que é que vocês estão rindo? Por que é que vocês estão fazendo cara feia? Por que é que vocês estão estranhando? Aí alguém gritou aqui das cadeiras da frente: o senhor falou errado. Se eu falei errado, o que foi que eu falei errado? A gente vamos. Está errado a gente vamos? Está errado? Está errado? Ou não está errado? Vocês entenderam o que eu disse? Eu alcancei o meu propósito comunicativo. A comunicação entre emissor e receptor se estabeleceu. Então cadê o erro? Cadê o erro? Na gramática, está gramaticalmente errado. Está em desacordo com o que a gramática prescreve. É diferente dizer que está errado. Pessoal, a língua é uma ferramenta. É uma ferramenta para quê? Para que serve a língua? Sempre que eu pergunto para que serve a língua, para que serve a linguagem, ou qualquer linguagem, muitas vezes as respostas são comunicar, expressar, informar, mas há um verbo mais preciso, é o verbo interagir. A língua é uma ferramenta de interação social. E para um enunciado linguístico estar errado, ele precisa ser incompreensível. Se eu chegar aqui e disser: a gente vamos estudar um assunto muito importante, não está errado. Está inadequado ao contexto discursivo. De fato, um professor, em cima de um palco, numa aula, dizer a gente vamos, é inadequado. Porque a situação é formal. Esta situação formal de comunicação exige o emprego da norma culta. Mas errado não é. E olha como é interessante. O pessoal ficou falando: está errado, está errado. Eu disse: tudo bem. Tu trouxe a apostila? Tu fez o exercício? Ninguém ri. Por que ninguém ri? Por que ninguém faz cara feia? Por que ninguém acha estranho o tu fez, o tu trouxe, o tu comprou? Mas é o mesmo, entre aspas, erro. Quando eu digo a gente vamos, eu estou misturando pessoas do discurso. Quando eu digo tu fez, tu trouxe, tu comprou, eu estou misturando pessoas do discurso. Por que um é classificado como erro e o outro é aceito naturalmente? Sabe o que isso revela? Isso revela que essa avaliação não é linguística, essa avaliação é social. Sabe por que eu não rio do tu trouxe?
do tu fez, porque eu uso. Eu uso o tu fez, eu uso o tu trouxe, as pessoas com quem eu convivo usam, é a minha norma. Se é a minha norma, eu não ridicularizo. Se é a minha norma, eu não condeno. Agora o agente vamos não é a minha norma. Aí eu ridicularizo, aí eu rio, aí eu condeno, aí eu acho graça. Isso é preconceito linguístico. E esse preconceito linguístico está associado a um preconceito social. Quando eu escuto a gente vamos, eu associo essa estrutura linguística a alguém não alfabetizado, a alguém que não tem o domínio da linguagem que eu tenho. Aí eu condeno, aí eu julgo inferior, aí eu repudio. Mas curiosamente o mesmo erro eu uso todo dia. Todo dia nós misturamos as pessoas do discurso, porque eu duvido que alguém aqui, no seu cotidiano, conjugue a segunda pessoa no singular e no plural, de acordo com o que a gramática prescreve. Nem eu que sou professor conjugo a segunda pessoa no dia a dia, nem em sala de aula. Porque se eu ficar conjugando a segunda pessoa, o tu e o vós em sala de aula, vai parecer estranho para os meus alunos. Então, há muito de social na língua. A maior parte dos preconceitos linguísticos, eles não são frutos de uma avaliação linguística, eles são frutos de uma avaliação social. Não se justifica cientificamente, não se justifica linguisticamente eu condenar o uso que ninguém faz da linguagem. Todas as variações linguísticas cumprem uma função social. Todas as variações linguísticas são estruturadas. Professor, como assim todas as variações linguísticas são estruturadas? Quer dizer que a variação linguística daquele sujeito que nasceu e cresceu numa cidadezinha do interior do sertão cearense, uma cidadezinha que não tem nem escola, que nunca pisou numa sala de aula, que é analfabeto de pai e mãe, é estruturada? Claro que é. Como é que vocês acham que ele aprendeu aquela língua? Como é que vocês acham que os filhos dele aprenderam aquela língua? Para eu aprender a falar português, eu preciso ir para a escola? Não. Eu não preciso ir para a escola para aprender português. Eu preciso ir para a escola para aprender uma variação do português, a culta, que é a mais artificial de todas. Eu preciso ir para a escola para aprender a variação que é considerada oficial, a variação que é cobrada de mim no vestibular, a variação que é cobrada de mim numa entrevista de emprego, numa prova de concurso, a variação que vão me exigir em situações formais de comunicação. Mas eu não preciso ir para a escola para aprender português. Para eu aprender português, basta eu entrar em contato com a língua. Eu vou aprendendo, assimilando padrões, entendendo as estruturas. Então, galera, essa é a primeira noção que eu quero trazer para vocês. Toda variação linguística é estruturada. Toda variação linguística cumpre uma função social. Não existe uma variação certa e outra errada. Não existe uma variação melhor do que a outra. Ah, professor, então é um vale tudo em matéria de língua? Depende. Depende do quê? Do contexto. Eu não vou mais avaliar uma variação linguística
com base nos conceitos de certo ou errado. Eu vou avaliar uma variação linguística com base nos conceitos de adequado ou inadequado ao contexto discursivo. Esse contexto discursivo aqui é um contexto formal. Eu estou aqui como professor para dar uma aula para alunos interessados em passar num vestibular. Como esse contexto é formal, eu devo fazer uso da norma culta. Mas você acha que eu uso essa mesma linguagem que eu estou usando aqui para conversar com vocês num happy hour com os meus amigos depois do trabalho? Brincando dentro de casa com o meu cachorro? Jogando futebol com os meus amigos? Claro que não. Então, a regra de ouro de variação linguística qual é? O bom usuário da língua não é aquele que domina a norma culta e a emprega o tempo todo em todas as circunstâncias. O bom usuário da língua é aquele que adequa a sua linguagem aos mais diferentes contextos discursivos. O bom usuário da língua é aquele que adequa a sua linguagem às mais diferentes situações comunicativas. Há um registro de linguagem para você falar com seu pai, outro para você falar com seu filho. Há um registro de linguagem para você falar com seu pai e outro para você falar com seu namorado ou namorada. Há um registro de linguagem para você usar com o seu amigo e outro para você usar com o seu chefe. Mesmo na internet. Imagine que eu pego aqui meu celular, abro o WhatsApp e tem uma mensagem dos meus amigos do grupo do Racha. Aí eu vou responder. Qual é a variação linguística que eu vou utilizar? É o internetês. Eu vou abreviar, eu vou usar figurinhas, eu vou usar gírias, eu vou ser bem informal. Agora, depois que eu saio dessa conversa, eu vejo que tem uma mensagem do Fábio me cobrando questões para a próxima aula. Eu vou usar a mesma linguagem que eu usei no grupo do Racha com o meu chefe aqui do Academia, né? Para falar de trabalho? Não, eu vou usar a norma culta. Ah, professor, mas não é o WhatsApp? Não importa. Mesmo na internet, essa regrinha continua valendo. Mesmo na internet, eu vou adequar a minha linguagem ao contexto discursivo. Então, o papel da escola não é ensinar a norma culta e dizer, você vai usar essa variação linguística o tempo todo, em todas as circunstâncias. O papel da escola não é dizer, só esta forma de usar a língua é errada e todas as outras, inclusive a que você trouxe de casa, é errada. O papel da escola é dar ferramentas ao aluno para que ele possa fazer um bom uso da língua em vários contextos diferentes. Alguns desses contextos serão orais, outros desses contextos serão escritos, alguns serão mais formais, outros serão mais informais. Alguns vão exigir de mim o domínio de determinados gêneros. Então esse é o papel da escola. Por isso a gente está tendo essa aula de variação linguística. E aí, olha só, peguem a apostila de vocês e abram aí, por favor, na página. Página 20, questão 3. Olha como o Enem já cobrou isso aqui que eu estou falando para vocês. Página 20, questão 3. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada,
De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Disse o Círio Pocente no livro Gramática na Cabeça. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa, entre outras coisas, implica saber descartar marcas de informalidade do texto, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados na escola. Gabarito. Item D de Diadorim. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Vocês vão ver que essa ideia aparece ano após ano em várias questões. É a mesma ideia, só com textos diferentes e redigida de formas diferentes. Então, a gente tem que dominar a norma culta. A gente tem que dominar a norma culta não porque ela é melhor do que as outras normas. A gente tem que dominar a norma culta porque ela é a norma oficial. É a norma que vão nos exigir no ambiente de trabalho, é a norma que é empregada nos livros, é a norma com a qual as leis são escritas. Então, eu preciso saber a norma culta para exercer melhor a minha cidadania. Mas eu não vou empregá-la o tempo todo e ela não é melhor do que as outras. Outra coisa, outra noção muito importante que eu gosto de compartilhar logo no começo, porque o Enem cobra ano após ano. E aí eu conto uma historinha. Eu fui turistar no Rio de Janeiro e resolvi fazer a visita guiada ao Teatro Municipal. Era a última sessão, 5 horas da tarde. Eu já tinha andado o dia inteiro, estava já cansado, mas fui encarar a visita ao teatro. Peguei uma fila e atrás de mim parou um casal com 2 filhos. Um garotinho mais ou menos de 10 anos e outro de 6. E durante toda a visita eu fiquei brincando com os garotos, puxando conversa com eles. Já no final, o guia tentou abrir uma porta para uma sala e não tinha chave. Ele pediu licença, pediu que a gente esperasse, que ele ia até a recepção buscar a chave e já voltava. Aí eu, já cansado, encostei na parede e sentei no chão. Os garotos olharam para os pais entretidos olhando fotos nos celulares, eles foram sentaram no meu lado. Aí eu continuei a conversa. Eu olhei para o mais velho e disse assim: "Tá gostando do passeio?" E ele respondeu: "Tô, mas eu estou cansado." "Cansado? Cansado de quê?" "Ah, o meu pai só me leva para ver teatro, para ver museu, para ver obra de arte. Eu cansei dessas coisas já." Eu virei para ele e disse assim: "Pede para ele te levar num parque, mano. Tu é cearense, né?" Eu disse: "Sou." "Como é que tu sabe?" Disse: "Não, é porque eu tenho um primo que é cearense e sempre que ele vai passar as férias lá em casa, ele fica o tempo todo: Eimar, Eimar, Eimar." Eu fui descoberto como cearense por um carioca no Rio de Janeiro de 10 anos. Um carioca de 10 anos me identificou como cearense por causa de um Eimar. Quando eu falo, principalmente em situações informais de comunicação, eu me revelo. Eu revelo a minha identidade cultural. Quando eu estou num ambiente descontraído
e eu posso usar a minha linguagem natural, informal, coloquial, regional, eu revelo a minha identidade. Eu me revelo como fortalezense, cearense, nordestino, brasileiro. Outra experiência muito legal que eu tive dessa natureza, fui fazer o meu mestrado em Lisboa. Verminoso para jogar futebol, depois de um mês, procurei uma quadra na faculdade, achei a quadra, no dia seguinte levei a roupa para jogar o futebol. Entrei e foi muito engraçado, porque havia português, havia angolano, havia moçambicano, havia brasileiro. Todo mundo falava português e com frequência ninguém se entendia. Como assim, se todo mundo fala português e ninguém se entende? Como o ambiente era descontraído, era o ambiente do futebol, quando a gente ia falar, inconscientemente a gente usava as gírias, os regionalismos que a gente usa no nosso cotidiano. Só que são marcas linguísticas desconhecidas por outra cultura. Ora, é capaz de eu não ser reconhecido, não ser entendido por um gaúcho, se eu usar o cearenseis. O Cine Hollywood, quando foi gravado, precisou ter legenda. É em português o filme, mas é uma variedade específica do português, a variedade cearense. A gente assiste a Cine Hollywood sem legenda, a gente entende tudo. Mas pessoas de outros estados não entendem, porque são expressões muito nossas. Então, a língua, vamos lá, guardem esse pensamento. A língua é a primeira e mais imediata manifestação da identidade cultural de um sujeito, de um grupo social, de um povo. Vários elementos constroem a minha identidade cultural. As músicas que eu escuto, as comidas que eu como, as minhas crenças, os jogos que eu pratico, os livros que eu leio, os jogos que eu brinquei na infância, as cantigas que me foram ensinadas quando criança, tudo isso. Quem aqui já participou de gincana escolar, em que você tinha que montar a sua sala de acordo com o estado, né? Essa sala e essa equipe são a Bahia, aqui é o Rio Grande do Sul, aqui é o Rio de Janeiro. O que é que o pessoal, quando ia montar a sala por estado, fazia? Trazia comida típica, trazia uma pessoa vestida com uma roupa típica, se era no Rio de Janeiro era uma sambista, se era na Bahia era uma mulher vestida com como as baianas, aí tinha um acarajé. A cultura, ela é composta por todos esses elementos: o artesanato, a literatura, a música, a religião. Mas de todos esses elementos que compõem a cultura de um indivíduo, uma identidade cultural, qual é que vai na frente? É a língua. Então, como a minha língua reflete a minha identidade cultural, ela precisa ser respeitada. A minha linguagem é um reflexo de quem eu sou, de onde eu nasci, de tudo que eu aprendi. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada. Eu não posso dizer para um sujeito, porque ele não teve oportunidade de ir para a escola, aprender a norma culta, que ele fala errado, que a linguagem dele é pior do que a minha. Porque eu tive o privilégio de vir para a escola e aprender gramática, e significa que a minha linguagem é melhor, é superior ao do sujeito que não teve esse privilégio? Não, a variação dele cumpre uma função social, reflete a identidade cultural dele, precisa ser respeitada. E aí, olha só, vamos ver aqui o que eu trouxe para a gente hoje. Se eu descobrir onde eu botei o passador. Alguém viu o passador? Será que caiu aqui em algum lugar? Na mesa. Ah, valeu. Vamos lá.
Essa competência, variação linguística, é a competência de área 8. Nós temos uma competência inteira com 3 habilidades só para trabalhar a variação linguística. Isso significa o seguinte: no mínimo 3 questões na sua prova do Enem. Competência de área 8: compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Habilidade 25: identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Habilidade 26: relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. Habilidade 27: reconhecer os usos da norma padrão na língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Veja que as habilidades contemplam tudo. Eu tenho que reconhecer marcas linguísticas, sociais, regionais e de registro. Eu tenho que saber adequar a linguagem à situação de comunicação. Eu tenho que reconhecer o uso da norma padrão nas situações em que ela é exigida. Porque há situações em que ela será exigida. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer mais uma questão que é modelo do Enem, que se repete ano após ano, só muda o texto. Olhem aí, por favor, a questão... Oi, não sei se tem no slide essa. Questão 6. Tem não. Não deu para colocar todas no slide, né? Senão ficaria muito grande. Mas vocês têm a apostila, acompanhem pelo material. Questão 6. Entrevista com Marcos Bagnio, página 22. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, todo mundo aqui sabe que a gramática condena eu usar o verbo ter com o sentido de haver. Então, se numa situação formal eu disser tem um buraco na pista, gramaticalmente está errado. Numa redação isso me valeria perder pontos. Segundo a gramática, eu não posso usar o verbo ter como sinônimo de haver. Não é tem um buraco na pista, é há um buraco na pista. Só que todo mundo aqui usa o verbo ter com valor existencial. Qual o problema? Há um buraco na pista, tem um buraco na pista, existe um buraco na pista, funciona do mesmo jeito. Mas a gramática diz que só um desses usos é correto. E por quê? Simplesmente porque os portugueses, em dado momento de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Nós, brasileiros, temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente.
às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário da independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa. Olha que interessante esse texto, né? Vocês perceberam que nesse texto o Marcos Bagno defende um uso do português diferente daquele que a gramática normativa prescreve? Mas ele foi coloquial no texto dele? Ou ele foi culto no texto dele? Ele foi culto. Professor, não é um contrassenso? O cidadão escreve um texto para defender outras variações linguísticas. O cidadão escreve um texto para defender a forma como o brasileiro fala, mas quando escreve, usa o que a gramática prescreve. Isso é um contrassenso? Não. Eu estou aqui dando uma aula de língua portuguesa e estou falando desde o começo que todas as variações linguísticas importam e que não existe uma melhor do que a outra. Mas eu estou usando a norma culta. É um contrassenso? Não. Eu estou adequando a minha linguagem ao contexto. Mesmo para defender a validade do regional, do coloquial, do giriático, do internetês, se eu estou numa sala de aula, eu devo usar a norma culta. Se eu escrevo um livro didático, eu devo usar a norma culta. Eu estou adequando a minha linguagem ao contexto. Perfeito. Essa é também uma função da norma culta. Imagine se eu escrevo um livro aqui no Ceará, e esse livro sai cheio de coloquialismo, sai cheio de regionalismo. Todo mundo aqui ia entender. Mas eu ia conseguir vender esse livro nos outros estados do país? Não. Imagine que um juiz dá uma sentença num tribunal aqui no Ceará, e essa sentença vai gerar uma jurisprudência para o Brasil inteiro. Aí um juiz gaúcho, carioca, manauara, pega aquela sentença e ela foi escrita em cearenseis. Ele vai entender? Não. Essa é a função da norma culta. O Brasil é um país continental. O Brasil tem regiões muito diferentes entre si. Cada estado tem uma variação linguística muito própria. A norma culta, ela tem essa função de homogeneizar. Se todo mundo domina a norma culta, quando ela for empregada, quem entrar em contato com ela no Brasil inteiro vai entender aquele texto. Então é por isso que é importante a gente aprender a norma culta. É importante eu aprender a norma culta porque ela vai ser exigida em vários contextos. E ela tem essa função. Então olha só, na entrevista o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Pronto, está aí o gabarito. Mesmo quando ele vai defender o coloquial, como professor numa entrevista, ele deve usar a norma padrão. E foi o que ele fez. Então, ele está adaptando a linguagem dele ao contexto, como eu estou fazendo aqui. Se eu usasse o cearenseis aqui, todo mundo ia me entender. Se eu fosse coloquial aqui,
todo mundo aqui me entender, porque todo o público aqui compartilha mais ou menos da mesma variedade regional que eu. Mas eu não posso vir dar uma aula usando a norma coloquial e regional o tempo todo. Porque uma aula é uma situação formal de comunicação. Olha isso aqui. Vamos avançar. Imagine que você sai daqui morrendo de fome, passou o dia inteiro assistindo aula. Olha aí, desvio da gramática, assistindo aula. Às vezes é inconsciente. O verbo assistir é verbo transitivo indireto, assistindo a aula, exige a preposição, mas sai. E tudo bem, eu não fico me corrigindo o tempo todo. Predomina a norma culta, mas alguns desvios vão ocorrer, é normal. Aí você sai e dá de cara com isso aqui. Tapioca fazida na hora, quem não pediu, pida. Vamos lá. Essa linguagem está errada? Tem erro aqui? Erro nenhum. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Então não tem erro. Essa linguagem está adequada ao contexto? Está. Cidadão, no meio da rua, vendendo a sua tapioquinha, ele precisa usar a língua de acordo com o que a gramática prescreve? Não. Então observe, problema nenhum nesse registro. A língua aqui cumpriu a sua função social. Se eu tiver com fome e gostar de tapioca como eu gosto, eu vou comer uma tapioquinha fazida na hora. Outro exemplo. Final do ano, você fez o Enem, garantiu a sua nota, sabe que já está aprovado, resolve sair de férias. Vai acampar em Guaramiranga com os amigos. Chega lá, é recebido pelo Noel. Noel é o administrador do camping. O Noel explica tudo, como funciona, leva vocês até onde vocês vão armar a barraca. Você paga ali R$20 por dia para armar sua barraca no camping do Noel. Quando você chega na área comum do camping, você dá de cara com esse cartaz. Alô, atenção. Quando você sair do banheiro, apagar a luz, por favor, obrigado. Outras coisas, vocês que fumam, com tio e N no final. Por favor, não jogue bituca de cigarro em qualquer lugar. Não é permitido você andar fumando maconha dentro do camping. Respeite a regra do camping, obrigado. Não andar gritando nem de dia, nem de noite, ok? Todos vão gostar de você, principalmente o camping. Você é uma pessoa bem educada, então faça isto que você vai em qualquer lugar. Você será bem-vindo ou bem-indo. Noel agradece a todos a compreensão e que Deus, nosso Criador, abençoe a todos. Amém. Algum problema nesse cartaz? Ele está errado? Você entendeu todas as regras do camping? Você vai sair fumando maconha dentro do camping? Jamais. Você vai querer ser uma pessoa bem-vinda e bem-vinda, né? Não está errado, cumpriu a função social, ele escreveu, eu li e entendi. Está adequado ao contexto? Está. Eu vou esperar que num camping em Guaramiranga, onde eu paguei R$20 para armar a barraca, um cartaz esteja escrito todo de acordo com a norma culta? Não. Agora, se em vez de eu ir para um camping, eu vou para um hotel boutique em Guaramiranga, se em vez de pagar R$20 para armar a minha barraca, eu pago R$400 a diária, e eu chego no restaurante e o cardápio tem um erro de ortografia, aí me incomoda. Aí me incomoda. Se a comunicação da direção do hotel para com hóspedes traz esse tipo de linguagem, aí me incomoda, porque o contexto é diferente. Espera aí, eu estou pagando R$400 de diária. O mínimo que eu espero é que a comunicação da empresa para comigo seja culta.
Então vocês estão entendendo a ideia do contexto? É o contexto que vai determinar se aquela linguagem é adequada ou não. Um professor dando uma aula exige norma culta. Um professor dando entrevista exige norma culta, mesmo que seja para defender a variação linguística. Aulas de reforços da 1ª à 8ª série e alfabetização. Você colocaria seu filho ou seu irmão para fazer aula de reforço aqui? Olha o problema. Um desvio aqui é muito pior do que todos os desvios do Noel. Porque o Noel tem o direito, no contexto em que está inserido, de usar essa variedade. Um professor que está vendendo aula de reforço não pode errar o uso da língua, desrespeitar o que a gramática prescreve no seu cartaz. Como é que eu vou colocar meu filho para assistir aula de reforço com um professor que não domina a norma culta na própria comunicação que faz com os clientes? Aqui a norma culta é exigida. Aqui ele não pode se dar ao luxo de cometer desvios ortográficos ou gramaticais, por causa do contexto. Olha lá, todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade, conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma força ponderável contrária à variação. Galera, esse cidadão aqui, Celso Cunha, é um dos maiores gramáticos brasileiros. O Brasil tem 2 monumentais gramáticos, o Bechara e o Celso Cunha. Está aí o Celso Cunha dizendo que todas as variedades são estruturadas. Não tirei isso de fontes da minha cabeça, não. Agora, quando ele diz que a variedade padrão é um ideal e tem uma função coercitiva, ele está querendo dizer o quê? Que é esse poder de normatização, de dizer o que é certo e o que é errado. A gente já viu que para aprender português não precisa ir para a escola. Para ir para a escola a gente precisa aprender a norma padrão, que é o que a gramática prescreve. Isso não é problema. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: essa norma padrão é a mais prestigiada. Essa norma padrão é a que é exigida no vestibular, é a que é exigida no concurso, é a que é exigida na entrevista de emprego, é a que é exigida na universidade. Só que essa norma padrão está disponível para todos. Todo brasileiro tem o privilégio de passar 10 anos numa escola estudando gramática. Ah, professor, gramática, privilégio. Eu odeio gramática, eu sei disso, eu sou professor de gramática. Eu sei que os alunos detestam gramática. Eu sei que os alunos preferem que o professor de matemática coloque 10 equações para ele achar o X, do que o professor de gramática coloque 10 frases para ele fazer a análise sintática. É incrível. Só que estudar gramática é um privilégio. Estudar gramática é um privilégio porque vai lhe dar ferramentas para você concorrer
pelas vagas do vestibular, para você concorrer pelos melhores empregos. Os livros são escritos com esta norma padrão. As leis são escritas com esta norma padrão. Os contratos que a gente assina são escritos com essa norma padrão. E o que acontece com os milhões e milhões de brasileiros que não dominam esta norma padrão? São marginalizados. Estudar gramática é um privilégio, porque vai lhe dar uma ferramenta para você competir nesta sociedade. Quem é analfabeto, quem não domina esta norma vista como ideal, é excluído, é marginalizado, não exerce plenamente a sua cidadania. Então, o problema não é cobrar a norma padrão. O problema é transformar essa norma padrão na oficial, exigi-la na universidade, nos ambientes de trabalho mais bem remunerados, no vestibular, e não dar a todos os brasileiros a oportunidade de dominá-la. Todo brasileiro sabe português, seja uma variedade ou outra, mas ter acesso à norma padrão é um privilégio para poucos. E aí vamos lá para os tipos de variação. Nós vamos trabalhar 4 tipos de variação. Primeira variação é a variação diacrônica. Galera, a variação diacrônica é aquela que reflete questões temporais. Alguém aqui já leu Senhora, do José de Alencar? Sempre que eu peço para os meus alunos lerem algum livro do José de Alencar, qual é a maior dificuldade que eles relatam? Com o vocabulário. Porque nós temos ali o emprego de algumas palavras que não são mais usuais hoje. A língua, ela varia no tempo. O registro linguístico de um jovem de 15 anos não é o mesmo registro linguístico de um coroa como eu com 40. Eu ainda tenho sorte, porque eu trabalho com adolescente. Aí eu vou aprendendo. Um dia eu entro na sala e está o jovem, o adolescente, o meu aluno. Eu lembro desse momento com muita clareza. Eu estava falando sobre gêneros literários, eu ia falar sobre gênero épico. Aí coloquei uma capa de filme. Na hora que apareceu o filme com o protagonista na capa, uma menina na frente olhou: ai, professor, ele é meu crush. Aí eu fiquei: ele é meu crush? Crush no meu tempo era um refrigerante de laranja, né? Quem lembra do crush, né? Aí eu disse: crush. Eu fiquei com vergonha de perguntar, né? Dizer que eu não sabia, que eu não estava antenado com a linguagem do jovem. Eu deixei quieto, né? Quando eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google o que é crush. Crush é o platonismo, né? É o amor platônico. Ah, ele é meu crush, eu sou afim dele, embora ele não saiba nem que eu existo. Então, como eu lido com jovem, eu vou pegando essas coisas. Um dia eu cheguei na sala, falei alguma expressão, aí o menino olhou para mim: ah, professor, isso é muito cringe. Muito cringe. Aí lá vai eu de novo para o Google para tentar entender o que era cringe. Tancar eu aprendi um dia desse também. Aí o bom é que eu aprendi o que era cringe, aí 2 semanas depois fui usar. Aí o menino olhou para mim: não, professor, usar cringe já é muito cringe. Eu, 2 semanas, eu mal aprendi, já saiu de moda. Então, a língua, ela varia de acordo com o tempo. O pronome de tratamento na época saturou o cringe, pois é, né? Saiu de moda, deu tempo nem de eu aprender direito. O pronome de tratamento na época do José de Alencar era vossa mercê. O vossa mercê se converteu em vós mercê, o vós mercê se converteu em você. No interior o sujeito diz você, na internet você usa VC.
Então, é um processo natural da língua. Palavras são criadas, palavras se tornam obsoletas. Quando uma palavra se torna obsoleta, ela virou o quê? Um arcaísmo. O que é um arcaísmo? É uma palavra que caiu em desuso. É uma palavra que não é mais utilizada pela geração atual. É aquela coisa de velho. Ah, professor, isso aí é do tempo do meu avô. É um arcaísmo. E quando você cria uma nova palavra e essa nova palavra passa a ser incorporada, é um neologismo. Quando você cria uma nova palavra a partir dos processos de formação que a língua mesmo oferece, é um neologismo. Neologismo, palavra nova. Arcaísmo, palavra obsoleta. Então a variação diacrônica ocorre em decorrência da passagem do tempo. A língua é dinâmica e sofre alterações promovidas pelos usuários, de modo que uma geração promove mudanças que refletem determinado momento histórico. Assim, é possível, por exemplo, distinguir o português arcaico do português moderno e perceber que algumas palavras vão entrando em desuso, os arcaísmos, enquanto outras vão surgindo, os neologismos. Olha o Drummond. O Drummond escreveu uma crônica chamada Antigamente. Se vocês entendem. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pés de alfeires, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesse entrementes, esse ou aquele não embarcasse em canoa furada. Vocês conseguiram pegar todas as expressões que ele utiliza? Temos um pessoal mais antigo aí, né? Algumas a gente ainda escuta de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, mas boa parte delas, de fato, eu não vejo os meus alunos utilizando. Eu nunca vi um aluno meu usar uma dessas expressões. Eu uso. Quando eu era pivete, elas eram mais usuais. Então, essa é a variação diacrônica, aquela que é marcada pela linha do tempo. Variação diatópica. A variação diatópica ocorre em decorrência do local onde vive o usuário da língua. É a variação geográfica regional. Olha isso. Ô guri, ficas atento, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa os pila pra cá. Trilegal, agora te manda, tá? Esse ladrão é de onde? É do Rio Grande do Sul. Eu sei que é gaúcho pela variação linguística. Há marcas linguísticas aqui nesse texto que singularizam o usuário gaúcho. Um dia desse eu coloquei essa brincadeirinha aqui, essa imagem, num grupo de WhatsApp, de Telegram, de um curso online que eu tenho. E é um curso com gente do Brasil todo. A maior parte dos alunos, na verdade, é do sul do Brasil, sul e sudeste, muito aluno de São Paulo. E aí foi muito interessante, foi bem divertido ver as diferenças regionais se manifestando em relação ao nome dos alimentos. A mandioca, em alguns lugares é aipim, em outros lugares é macaxeira. A tangerina, em alguns lugares é bergamota, em outros é mimosa, em outros é laranja cravo, em outros mexerica. O nosso din-din, em alguns lugares é geladinho, é sacolé, chup-chup, é laranjinha. O que eu acho mais legal é o sacolé. Sacolé é genial.
Porque o que é o sacolé? É o picolé de saco, né? O nosso carioquinha é o pão francês, é o carequinha, é o pão de sal. Lá no Rio Grande do Sul é o cacetinho, tabica. Então, a variação diatópica é a variação regional, é a variação geográfica. Ela se manifesta principalmente através do sotaque e através do vocabulário. A gente percebe que o usuário é de uma região ou de outra pelo sotaque, pela forma como ele pronuncia as palavras e pelo vocabulário que ele emprega. Próximo tipo de variação é a variação diafásica. A variação diafásica é a contextual, é aquela de se adequar ao contexto discursivo. Esse diálogo, ele é muito ilustrativo disso. Imagine a situação comunicativa. Um cliente liga para um banco para falar com o gerente sobre financiamento de veículo. Essa situação é formal? É formal. Exige, portanto, a norma culta. Um cliente ligando para o banco para falar com o gerente sobre compra de veículo, financiamento bancário, é uma situação formal de comunicação que exige a norma culta. E é assim que eles começam. Eles começam formais. Gerente, boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você? Cara, Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Perceberam o que foi que aconteceu? Em um segundo, o registro mudou. A gerente estava formal o tempo todo, fria, distante. A partir do momento em que ela soube que o cliente é o Julinho, amigo dela, ela não precisa mais ser formal. Ela abandonou a formalidade e passou a ser coloquial. Cara, cê tá ainda. Por que que a gerente permitiu-se ser informal? Porque o contexto comunicativo mudou. No momento em que ela percebeu que o interlocutor dela era um conhecido, um amigo, ela não precisa mais ser formal. Ela abandonou a formalidade. Então, essa variação que respeita o contexto discursivo, que muda de acordo com o contexto, é a diafásica. E a última é a variação... essa aqui é interessante. Olha essa tirinha. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Porra. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Olha como a linguagem é importante. Qual foi a linguagem que o médico usou? Um jargão. O que é um jargão? Um jargão é uma linguagem técnica. O jargão é uma linguagem de uma determinada área do conhecimento ou profissão. Mas um médico precisa traduzir o jargão para o paciente que é leigo. Quando o médico usa jargão, isso dá credibilidade a ele. Professor, por que que o médico não chegou logo dizendo que ele tinha um furúnculo? Porque ao usar o jargão, o médico impressiona. Caramba, eu estou diante de um baita profissional. Olha isso, olha a linguagem que esse cara utiliza. O jargão, ele dá credibilidade ao profissional. Então, é comum o advogado começar a conversa com o cliente usando jargão. Aí o cliente não entende nada, ele traduz. O professor em sala de aula faz muito isso também. Eu estou explicando o Macunaíma. Aí eu digo, pessoal, o Macunaíma
é oportunista, é preguiçoso e é luxurioso. Aí olha para cá dos alunos, eles ficam assim: luxurioso é o mesmo que tarado. Só que eu não vou dizer de cara que o Macunaíma é tarado. Na prova não vai cair que o Macunaíma é tarado. Na prova vai cair luxurioso, na prova vai cair sensualista, lascivo. Então, em sala, eu preciso trazer o vocabulário técnico para o meu aluno, que é o que vai ser cobrado na prova. Mas para que ele entenda, para que aquele vocabulário faça sentido, eu preciso traduzir. Então, o jargão é o vocabulário, é a linguagem, é a variação própria de uma área do conhecimento. E aí, o jargão entra na variação diastrática. O que é a variação diastrática? É a variação social, certo? Variação diacrônica, variação temporal. Variação diatópica, variação regional. Variação diafásica, contextual. Variação diastrática, social. Professor, eu preciso decorar essa nomenclatura? É bom. Porém, também é importante que vocês saibam que o Enem nunca cobrou esses termos técnicos. Nunca o Enem cobrou esses termos: diacrônica, diastrática, diafásica, diatópica. O Enem coloca um texto que cria uma situação, que gera uma reflexão. Ele pede que você entenda. Você precisa entender que a língua varia no tempo. Você precisa entender que a língua varia de condição social para condição social. Você precisa entender que a língua varia de região para região. Você precisa entender que a língua varia de contexto para contexto. Essa nomenclatura técnica o Enem nunca cobrou. Outros vestibulares cobram. Aqui no Ceará, por exemplo, a Unicristos cobra, a Unifor cobra, a Unicamp cobra, né? Já não no Ceará, obviamente, mas o Enem mesmo nunca cobrou essa linguagem técnica, diastrática, diatópica, diacrônica, diafásica. Ainda tem um tempo para fazer questão? Tenho, né? Ninguém disse nada, então vamos embora. Vamos lá. Essa questão é a questão Questão 1 do material. Na página 20, questão 1. Pessoal, todo mundo aqui sabe que a língua portuguesa é uma língua neolatina, né? O Olavo Bilac chama a língua portuguesa de a última flor do Lácio, uma região na Roma Antiga. Agora vamos refletir aqui comigo. Os romanos chegaram na Península Ibérica e se depararam com vários dialetos dos povos que moravam ali. Foi a mistura do latim com esses dialetos que resultou primeiro no galego português, e o galego virou o espanhol para um lado e o português para outro. Só que pense aqui comigo. O latim que chegou na Península Ibérica, entrou em contato com dialetos e gerou o português, era um latim culto? O que vocês acham? Quem foi colonizar a Península Ibérica a mando dos romanos? Foram filósofos? Senadores, escritores, juristas? Era gente que usava um latim culto? Não. Eram comerciantes, escravos, soldados, gente que usava um latim vulgar, coloquial. Quando o Império Romano caiu, o latim culto entrou em desuso, virou língua morta. Esse latim vulgar foi se misturando com outros dialetos e dando origem a novas línguas.
Então o português é filho de uma língua, da língua romana, do latim. Mas não do latim culto, do latim vulgar. Do latim de escravos, do latim de comerciantes, do latim de soldados. Não do latim de Cícero, não do latim de Ovídio. E aí, isso só demonstra que esse preconceito linguístico pela variação das camadas mais populares é muito idiota. Como eu disse, não há justificativa científica, histórica, para eu julgar uma variedade melhor do que a outra. Porque o nosso português nasceu do contato de dialetos com o latim vulgar. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Mártios, atual março. Os outros 2 teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que, em todos os triênios, um 13º mês, o intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito, emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, mártios, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quase igual ao nosso, com as diferenças de que quintilis e sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Esse texto é da revista do site Aventuras na História. Lendo esse texto, o que eu posso perceber? Considerando as informações no texto e os aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português reflete a origem latina de nossa língua, decorre de uma língua falada no Egito Antigo, tem como base um calendário criado por Cleópatra, segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César ou resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma. Item: o português, a língua portuguesa, tem como base o calendário criado por Cleópatra? O português segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César? O Júlio César propôs uma reformulação da língua que dura até hoje. Ele propôs a reformulação do calendário. Galera, se o nome dos meses do ano na Roma Antiga é quase igual aos meses do ano em português, o que isso demonstra? Que a nossa língua descende da língua romana. O que esse texto me mostra é que a língua portuguesa é herdeira da língua romana. E o texto nem precisava me mostrar isso, eu sei disso. Eu aprendi que a língua portuguesa é uma língua neolatina, porque foi criada a partir do latim. Em latim, janeiro é januaris. De januaris para janeiro há uma diferença pequena, porque janeiro é a evolução para o português do latim januaris. Então, o que esse texto me mostra é que o português reflete a origem latina de nossa língua. Então, o texto está mostrando que os meses do ano em português têm quase a mesma escrita e pronúncia dos meses do ano em latim. Isso é natural, porque a nossa língua é uma língua criada a partir do latim. Então, questão 1, item A. Próxima.
Texto 1, é a 2? É a 2. Questão 2. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois um idioma retém em si mais memória do que os seus falantes. E como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Quem estudou história lembra que a Península Ibérica, depois dos romanos, foi dominada por árabes, que Portugal e Espanha, como estados, se formaram depois da expulsão dos árabes da Península Ibérica. Então, além do latim, é natural que o árabe tenha também influenciado de alguma forma o português. O português que o colonizador trouxe de Portugal para cá tinha grande influência do latim, do qual se originou, mas também recebeu uma influência árabe. E chegando aqui, esse português encontrou o quê? Línguas indígenas. E depois o colonizador trouxe milhões de africanos escravizados com as suas línguas natais. O português no Brasil entrou em contato com outras línguas diferentes daquelas do português de Portugal. O português em Portugal não teve um contato com tantas línguas indígenas e africanas como nós tivemos aqui. E aí, o português veio de Portugal para cá, mas pegou um caminho diferente. Enquanto o português de Portugal foi aqui, o português brasileiro começou a mudar de direção, por influência do contato com essas línguas indígenas e africanas. É claro que a história influencia na composição da língua. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e da memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Os portugueses sempre acharam positivo que outras línguas influenciassem o português? Não. Está aqui o texto 2, me dizendo que os portugueses não gostavam da influência árabe na sua língua. Como aqui no Brasil, eles não gostavam da influência indígena. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Pode? Dá para um estudioso identificar com precisão todos os elementos deixados por outras línguas na composição da língua portuguesa? O texto 1 diz que não. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, pois um idioma retém em si mais memórias do que os seus falantes. E aí ele diz: se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, registros e catálogos.
aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte. Então, o texto 1 falseia o item B. Eu sei que a língua portuguesa sofreu influência do árabe, de várias línguas indígenas, de várias línguas africanas, mas algum historiador vai conseguir determinar todas essas influências? É impossível. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Vocês acham do item C? Ok, é o que os dois textos refletem. É o que eu sei, é o que eu trago de conhecimento prévio. Eu sei que o latim entrou em contato com dialetos falados por povos ibéricos e daí nasceu o português. Que esse português foi influenciado pela língua árabe, que chegando no Brasil foi influenciado por línguas indígenas e africanas. Então é uma língua diversa, que tem uma base diversificada, múltipla. Por isso é uma língua tão rica. Então, o português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Entendido? Essa aqui a gente já fez, questão 3. Próxima, palavras jogadas fora, é a questão 4. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar. Alguém já ouviu o verbo pinchar? Não? Ninguém nunca ouviu o verbo pinchar? Pelo visto, é um verbo bem próprio daquela região do interior de São Paulo. É um regionalismo, portanto. E ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria. Olha aí. É o rebolar no mato. O pinchar deles é o nosso rebolar. Ou mandar embora. Pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que eu vi menos na capital do estado. E por conseguinte deixei de usar. Olha só. Quando criança no interior, ele ouvia e usava o verbo pinchar. Quando ele se mudou para a capital, ele parou de ouvir e parou de usar. Quando indago as pessoas se conhece esse verbo, comumente escuto respostas como: minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora, criando preconceitos. Mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados ou direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção. É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas-azuis ou dos mico-leões dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Olha só, ele acredita que o verbo pinchar vai morrer. E por que o verbo pinchar vai morrer? Porque as pessoas associam o verbo pinchar ao ambiente rural e não querem se identificar com esse verbo. É coisa da minha avó do interior. Eu não vou usar uma palavra que a minha avó usava no interior. Pega mal. É a mesma história do a gente vamos.
Quando as pessoas condenam o a gente vamos, não é porque o a gente vamos está errado, é porque as pessoas associam o a gente vamos com uma camada social que elas não querem, com a qual elas não querem se identificar. Aqui é a mesma coisa. O que o texto está me revelando? Vale. Faltou os itens no slide. Mas acompanha aí. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários. O texto falou isso. O cuidado com espécies de animais em extinção é mais urgente do que a preservação das palavras. Ele falou isso. Ele lamentou que a extinção das palavras não cause tanta comoção como a extinção de animais. O abandono de determinados veículos ou o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Pronto. O pinchar vai morrer porque pinchar é coisa de velho do interior. E aí as pessoas não querem mais usar. O pinchar vai morrer não é porque ele deixou de ser útil. O pinchar vai morrer porque virou cringe. Então é preconceito sociocultural. Porque elementos históricos, sociais, culturais, políticos influenciam na língua. Nós estamos vendo aí, eu não vou entrar nessa polêmica hoje, não tenho nem mais tempo, a confusão em torno da tal linguagem neutra. Quando se fica discutindo sobre o uso ou não da linguagem neutra, questões sociais, políticas, ideológicas estão influenciando na língua. Houve um político há alguns anos, um deputado, que quis aprovar uma lei para proibir o uso de estrangeirismos, o que é absurdo, obviamente. Então, a língua como artefato cultural, ela é influenciada por fatores históricos, sociais, políticos e ideológicos. Beleza? Agradeço a todos que ficaram até o final, vocês são feras, serão recompensados pelo esforço, certamente, e até a próxima. Boa semana.